A gente segue com a minha convidada, eu já estava com saudades da doutora Daiane Stout. Dai, seja muito bem-vinda novamente, obrigado pela participação sempre. Eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Novamente nós vamos chegar à conclusão de que comigo não, eu sei os meus direitos, mas vamos lá. Opa, e a Dai está falando uma situação que acontece aí muito, né? Infelizmente, já aconteceu até com a minha irmã, inclusive, né? Esses dias acabaram resolvendo, mas, sei lá, 8 anos depois, praticamente, né? De você comprar um imóvel na planta e esse imóvel acabar lá atrasando os prazos para entrega ou algumas vezes até nem entregando, né? Dar chabu lá na construtora, na imobiliária, enfim, e na incorporadora e acabam nem entregando o prédio. Doutora Daiane, o que representa esse atraso, né, na entrega dos imóveis na planta para os compradores no estado e por que acontece tanto isso, né? É muito interessante porque as pessoas elas têm uma ideia de que tendo uma marca forte de uma incorporadora ou uma construtora, tu estaria seguro. Não que não devesse olhar a marca forte, mas tem que ter alguns cuidados na hora de fazer a aquisição pela planta, isso nós vamos falar mais adiante, né? Mas o resultado é muitas vezes má estruturação de uma incorporação, né? De não se planejar efetivamente, não se ter um patrimônio de afetação, né? Que é uma reserva de valores, digamos assim, Sim. que o incorporador coloca naquele empreendimento e que no caso de não conseguir concluir ou não ter dinheiro para concluir, se utiliza garantir. Uma garantia, como se fosse uma garantia. A própria estruturação dos contratos. E aí, no meio de tudo isso, a gente tem os percalços, né, Cláudio? Pois é. A enchente, o Covid, tem isso. a própria questão da mão de obra, dos aumentos dos preços. Na verdade, a situação do incorporador também não é muito fácil. No início de uma incorporação, se tem uma economia, se tem uma ideia de projeto, muitas vezes se muda de governo, e aí no final daquela incorporação, nós temos uma outra perspectiva, uma retenção de crédito, como a gente já falou aqui. Sim. E aí o incorporador está com todas aquelas unidades para vender, às vezes está faltando valores, né, para poder completar, e ele tem que administrar. Então, tem esses dois lados, né, que a gente tem que olhar. Eu fiz um artigo para o IARGS, que se chama Auditoria Jurídica Preventiva para Incorporadoras, como salvaguardar um lançamento imobiliário de futuros processos, né, e danos à reputação, justamente para criar uma boa prática, né? Sim. Falando sobre essa estruturação. Mas hoje a gente vai acabar focando muito mais nos direitos do consumidor, né? E o que ele poderia fazer no meio de toda essa situação, porque... Sim, é complicado. Aliás, eu estava vendo a Daiane falar agora, mandar um abraço para o Gleber Machado, que é um incorporador lá de Torres, e ele falando que mostraram um terreno para ele, muito bacana, ele se apaixonou pelo terreno lá, de repente construiu alguma coisa, né? Está terminando o Poste lá, que é um prédio maravilhoso lá na prainha. E ele disse que foi olhar e o índice de construção, eu acho, não me recordo agora, levou o arquiteto lá e disse que não dá para fazer nada no terreno. Quase que ele embarca em comprar o terreno por alguns milhões e sorte que ele levou lá, isso que o cara tem 20 anos de experiência no mercado, né? Disse, olha, terreno não dá para fazer nada nesse terreno praticamente. É porque não basta tu achar um terreno com uma localização adequada, tu tem que ter um índice construtivo bom, que o que significa? Eu nem sabia que existia isso. Na verdade, todo mundo deveria saber. Pois é. Porque assim, ó, dentro de um terreno, tu tem, de acordo com o plano diretor, uma capacidade de andares que tu pode construir. Sim. E esses andares, digamos assim, Sim. seria o índice construtivo. Então, ele provavelmente estava com um índice construtivo baixo. Ele devia poder construir 3, 4 pavimentos, sei lá, pavimentos inferiores ao investimento que ele precisava fazer. Então, também um construtor, um incorporador, ele tem que estar atento, tem que ter bons profissionais, né, arquitetos, tem que ter um bom jurídico para poder saber também aonde ele vai implementar aquele negócio. Porque tem os dois lados. Né? Não, eu só complementei porque você tem razão mesmo, né? A gente só vê o lado do consumidor. Hoje vamos focar o lado do consumidor. Daiane, por exemplo, aí, né? O pessoal comprou lá, comprou um apartamento e agora está muito... As ofertas estão em função da Selic alta. Compre na planta que você vai ter mais vantagens e tal. Como é que eu vou saber? O incorporador é bacana, o nome é legal, né? Onde é que eu assino aí? Parcelinhas de R$ 799 por mês, entrada de R$ 30 mil. Minha Casa Minha Vida.
né? Para cuidar para não se transformar na minha casa meu pesadelo também depois, né? Ah, sim. E aí, Dai, como é que eu vou saber que os caras vão entregar meu apartamento depois? Eu vou te falar um nome só. É. Cola Construções. Isso te lembra alguma coisa? Sim. Pô, Cola Construções, baita de uma... Passei por uma aqui na Lomba, ali que estava sendo construída, nem sei se terminaram. Deu problema? Justamente. Se tu passar na frente do meu escritório, tu vai ver ali um empreendimento que hoje está acabado. Mas a Cola, numa época, começou a construir muitos empreendimentos. Ela tinha um nome forte dentro do estado, em outros estados também. Sim. E o que acabou? Eles, por um golpe de mercado, talvez por uma má gestão, não conseguiram concluir os empreendimentos. E aí, o que aconteceu? Ficou os esqueletos. Na frente do meu escritório, eu acompanhei os esqueletos daqueles empreendimentos. E as pessoas tiveram que montar associações para se unir, botar o próprio dinheiro dentro para poder, agilizar. Então, fazer com que aquela construção chegasse ao fim, porque já teve um investimento. Para não perder tudo, né? Para não perder tudo. Então, assim, é claro que, como eu falei, tu tem que cuidar o nome da construtora, porque algumas a gente já sabe que já aconteceram algumas situações assim delicadas. Mas tu fazeres uma avaliação dessa construtora, tu veres se de fato existe um memorial descritivo, se esse memorial está registrado, porque a lei de incorporações, ela estabelece como requisito para tu venderes as unidades na planta, que tu tenhas registrado essa incorporação na matrícula. Quando tu não tens registrado, na verdade, já há uma irregularidade. E aí, os nossos prazos para entrega, eles contam a partir desta data. Então, tu tem que cuidar muito do contrato que tu estás firmando. Em alguns casos, tu vai ver que o nome do contrato não vai ser compra e venda. Vai ser um contrato de investimento. Tu está sabendo que contrato está firmando? Não. Porque eu já vi contratos de investimento, Cláudio, em que se dizia, a partir do patrimônio de afetação, 6 meses, 180 dias. Mas não estava registrado o patrimônio de afetação. Gente! O patrimônio de afetação não, o memorial descritivo. E aí, como é que tu faz para contar o prazo? Tu não tem um prazo inicial. E, de repente, começou a acontecer atrasos de obra. Sim. Esse é um dos cuidados que a gente olha na hora de tu verificar se, de fato, vale a pena. Daí tu vai me dizer, não vai valer a pena nunca? Pois não. é. A questão é sempre tu saber os riscos que tu estás assumindo. Mas se eu fosse dizer assim, amplamente, é tu saberes o contrato que tu está firmando. Mas a gente não tem só como problema tu, eventualmente, não teres esse registro. Tu tem os próprios índices, se é uma tabela price, se é uma tabela SAC, porque daí tu compra, a incorporadora entrega, vamos dizer assim. Só que a tabela que tu está usando, ela pode ser crescente ou decrescente. Então, esse também é um cuidado que tu tem que ter na hora de comprar, porque daí o valor da parcela vai aumentando e os juros vão aumentando, o preço que tu vai pagar é bastante alto. Tu tem consciência disso? Pois então, é. Parece muito simples tu chegar num plantão de vendas, ver aquela maquete, toda aquela decoração e achar que não, o contrato é padrão, mas ele é padrão de que maneira? Ele está reservando os teus direitos? Embora a gente saiba que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem que estar atento. E tem casos horríveis, Cláudio, horríveis, de pessoas que estão esperando há 10 anos pela entrega de um imóvel. Meu Deus do céu! Mas aí eu te pergunto, daí tem que andar com uma DAI debaixo do braço, daí, quando for, pelo menos levar na hora de assinar lá no plantão de vendas, naquele sábado, 11 da manhã e tal. Me convidaram para ir agora ali, onde era o ginásio da Brigada Militar. Tem que andar com o quê? Desculpa. Com uma Daiana debaixo do braço. Eu vou olhar o contrato, tem um dinheirinho de entrada, a prestação cabe no bolso, já sai assinando tudo. O ideal é tu fazer realmente um exame preventivo, porque nesses contratos tem como obrigatoriedade ter aquele quadro resumo no início, né? Sim. Que aí explica todos os detalhes da negociação, mas não explica essas particularidades. Então, tu vai olhar e a aparência é de um contrato que está tudo certo, inofensivo, padrão. O corretor vai dizer que é padrão, o vendedor vai dizer que é padrão. E, de fato, ele é padrão. Tá. Mas ele está atendendo às tuas necessidades. Pois é. O atraso na obra é uma situação tão difícil, porque, olha só, essas pessoas que estão esperando há 10 anos tinham expectativa de criar os filhos dentro do imóvel. E aí, como é que os filhos já estão grandes, já crescendo? E não existe nenhuma indenização que pague o tempo de dor de um processo judicial. Mas nós temos alguns cuidados que a gente pode adotar, né? Tipo? Não demorar para procurar os teus direitos. O direito não socorre quem dorme.
Olha só, não fica mosqueando aí, como diz aqui no sul, aqui, né? Então, o que acontece é que as pessoas vão ali negociando e acham que, não, tudo bem, vai demorar mais um pouco, né? Deixa assim, depois vai acontecer e não toma nenhuma atitude. Passa 5 anos, passa 6 anos, passa 10 anos, daí tu entra com uma ação e aí, de repente, tu tem um grande problema. Porque as incorporadoras também têm que entregar os imóveis com a BITSE. Sim. E daqui a pouco, nesse meio do caminho, pode que ela contraia um monte de dívida tributária, IPTU, né? Bah. Tem dívida trabalhista, e aí tu foi empurrando com a barriga e... Bah, não tinha pensado nisso, né? Fica demorando para ter os impostos, né? Que ficam E aí rolando. ele não consegue o habite, porque tu só consegue a liberação Se tá tudo, do habite se tá tudo redondinho, senão tu não consegue. Às vezes eles falam assim, vendo um imóvel e tal com garagem escriturada. Isso é importante também, a garagem, um box, tem como não ter escriturado? Na verdade, assim, ó, quando ele vai te entregar com a BITS, tu vai fazer uma escritura e aí tu vai fazer o registro, vai ser uma opção tua. Acontece que... Olha lá, olha a risadinha diabólica dela. O que acontece? Se tu pegar essa escritura e não registrar, tu vai me procurar depois. Ai, tem mais porque, isso? Assim, ó, já peguei casos também e falo isso porque as pessoas têm que saber dessas questões. O custo para tu pegar uma escritura, levar no registro de imóveis para tu registrar, é muito menor do que de qualquer processo judicial. E se tu não registrar na matrícula, tu não é dono. E aí, o que acontece? Tu não registra, tu pagou tudo, a incorporadora te deu a chave. Ah, é meu. Sim. Esse imóvel é meu. Eles cuidaram dos documentos. E aí, daqui a pouco, por algum viés, algum problema que elas podem passar, tem várias dívidas trabalhistas, começa a se penhorar, a tua matrícula vai junto. Porque tu, no registro de imóveis, tu não é dono. Tu só é dono quando tu registra. Tu entra junto com as dívidas da incorporadora. Teu imóvel. Aí tu vai ter que entrar com uma ação judicial para tu desfazer isso. Meu Deus, que risco grande, hein? E às vezes, assim, já vi casos de ter 7 indisponibilidades e uma penhora. Meu Deus do céu. E aí, erros simples como tu não ter o número da matrícula correto na tua escritura, vai fazer com que tu tenha mais dificuldade ainda de buscar o teu direito. Não, imagina como você falou ali, né, Daiana? O pessoal ali, por exemplo, que tem que, sei lá, morar com os pais, né? Não entregou, estava num aluguel, devolveu o aluguel que estava lá, porque imaginou que ia ser naquele prazo. Ou, sabe, queria casar e daí noiva não tem onde ficar com a noiva para casar porque não tem apartamento, não entregaram. Tem uma série de complicações aí que criar os filhos, gente, aí já há 10 anos, a criança já está com 10 anos, já foi criado em outro lugar, não rolou o sonho de criar os filhos ali. Sim, porque daí tu pensa, tu tá pagando ali a tua prestação, daqui a pouco direto para a incorporadora, para a construtora, e aí tu não recebe no prazo que tu queria, de repente tu vendeu teu único imóvel para dar de entrada. Claro, isso é comum. E aí o Cláudio casou, agora ele quer morar lá, vai ter que morar com a sogra. Bah, tá louco, tia. Mas aí tem, claro, uma solução, porque se há um atraso de obra configurado nesse caso, a gente tem a possibilidade de pedir os lucros cessantes, que são os aluguéis por esse período. Então, assim, tem muitos casos que a gente consegue, inclusive, inverter a multa, tu consegue rever a questão dos juros. Então, tudo isso é analisado caso a caso. Tu tem um prejuízo? Tu tem, mas se tem a culpa da incorporadora, tu consegue buscar. E a gente tem entendimentos muito fortes nesse sentido. Mas acontece muito isso? Acontece. Infelizmente, está acontecendo bastante. Porque a gente vê, assim, uma série... Porto Alegre está, ainda bem, né? Um canteiro de obras, assim. A gente vê obra em tudo, de prédio, tudo quanto é lugar. Sim. Né? Mas parece que está tudo bem, aparentemente e tal, né? Mais ou menos, né? Mas aí o que acontece? Terminado aquele prazo, a partir do atraso da obra, começa a contar o teu aluguel. Tu comprovando dentro do processo que já atrasou a obra e que tu tá pagando aluguel, tu vai ter que comprovar, né? Claro, não basta tu dizer. Não, tudo bem. Daí é melhor sair da casa da sogra. É melhor sair, sim. Daí, porque na casa da sogra ideia ruim. Não vou ter como comprovar, dizer, tava no bem bom lá, o problema é a sogra, né? Não é a casa, mas tudo bem. Daí tu comprova isso, tu consegue receber com juros e correção esses valores. Então, inclusive, tu consegue pedir indenização. As indenizações, elas vão ali de uns 8, 15 mil reais por pessoa, né? Daí tu, a tua esposa, a tua filha... Contra a incorporadora. Tu consegue também.
Aí tu vai ter que, claro, quanto melhor tu provar ali, melhor tu vai ter o dano moral, né, nesse caso. Doutora Day, a questão, por exemplo, então vou assinar a planta lá, vou assinar o contrato, pode pedir para alguém levar para casa para dar uma revisada, que seria o correto? Claro, Né? Esse é o recomendado, Esse é o recomendado. né? Que tu analise com calma, até porque é criado todo um ambiente... Pois é, um coquetelzinho, aquela coisa toda, aí, né, vamos assinar aqui, não, mas eu quero levar, não, mas não precisa um contrato padrão, não precisa, está tudo certinho, pode ler com calma, quem é que vai ler um contrato? E outra coisa também, a questão que nem acontece com os carros, financiamentos, né? Juros, a gente não sabe, aí se explicam ali várias taxas ali e tal. E se acontece o contrário, se eu estou lá pagando e de repente não consigo mais pagar depois também, eu sofro multa, sofro também, tem as penalidades para quem também não consegue vencer. Sim, daí vai depender do momento em que a gente está dessa construção, se já houve a entrega das chaves ou não, né? Se tem patrimônio de afetação ou não, aí vai ter uma retenção que, dependendo do caso, é 25% ou 50% do valor que tu pagasse. Nesse caso da planta, né? Planta, imóvel que tu compra de particular é diferente. Mas é vantagem, continua sendo vantagem, porque o pessoal faz um preço diferente porque está na planta, né? Mais baixo, mais em conta. E aí o pessoal gosta muito, quem pode, né? Quem aguenta ficar na casa da sogra lá, por exemplo, mais um tempinho ali, faz isso. Agora tem muito para investimentos também, né? Os lofts aí, os JKs e tal. É que depende, né? Se tu olhares uma incorporadora que vai fazer um projeto que vai fazer com que tu compre um imóvel, que tu entende que tu consegue, digamos, alugar ele bem, que ele vai ter uma valorização, tu vai ter que olhar o valor que tu vai pagar, tu vai ter que considerar que daqui a pouco não tem o atraso de obra também, que tu não vai ter o custo judicial, né? Ah, sim. E aí tu fazendo essa visão preventiva, daí tu tem uma expectativa para tu comparar com o mercado, né? Porque tem um valor o imóvel que ele é adquirido na planta e tem outro valor o imóvel que ele é usado. Porque o imóvel usado também tem os seus problemas, né? Pois é. E um deles é a questão, a gente está falando do condomínio, tem que ter muita reforma, muitas vezes, muita manutenção, o valor é muito alto. Porque os preços são atrativos para os usados. É, mas aí a questão, às vezes, da manutenção é tão alta que daqui a pouco não vale. Então, tu vai olhar caso a caso. Antigamente, eu te diria tranquilamente que na planta vale mais a pena. Hoje em dia, eu já olho com um pouco mais de parcimônia, vai depender do tipo de empreendimento. É bom dar uma olhadinha no contrato. É bom dar uma olhada no mercado. No mercado. Mas aí eu te pergunto... Ah, claro. Não está aqui, nem te mandei. Não está aí, é. O que tu me pergunta? E aí, o corretor, ele é responsabilizado pelo atraso de obra ou não? Ah, pois então, né? Pois então, eu acredito que sim, ele é responsável. Pois é, o STJ ele decidiu recentemente que não. A não ser que ele saiba que tem um problema e não te informou. Tá. Porque o corretor ele tem dever de te informar sobre os riscos do negócio. Ele é um meio, né? Pois é. Então, assim, ele tem que te informar. Se ele sabia e tu comprovar isso, tu consegue. E aí o prazo agora são 10 anos para tu buscar judicialmente. E depois? Corretores, cuidado. Cuidado, hein? 10 anos. Quer dizer que tu pode acionar o corretor ali, então, por um atraso de uma obra? Se tu conseguir comprovar. Na maioria dos casos, tu não vai conseguir. Mas se tu conseguir, tu tem 10 anos. Os prazos para tu pedir indenização normalmente são 3 anos. Tu vê que 10 anos é um prazo muito grande, né? Mas existe esse risco por parte dos corretores também. Que coisa, então, hein? assim, tu vai lá... E aí ele vai te mostrar um empreendimento e ele vai dizer, não, vai dar tudo certo, ele não tem como saber. Então, tu não pode só confiar na palavra dele, não que tu não vá confiar no corretor, porque a gente tem muitos corretores sérios, e daqui a pouco que nem sabem que vai ter o atraso, tá? Porque não tem acesso às informações de caixa da própria incorporadora. Mas tu não pode ter só essa informação. Tu precisa ter uma due diligence de um advogado que ele é especializado e que ele vai te dizer se de fato existe o risco ou não, para tu saber se tu vai assumir ou não. E os advogados corretores? Mas ele não pode atuar como corretor e como advogado. Não, a gente tem uma vedação. Tem conflito. Tem conflito. Então, ele vai estar como corretor ou vai estar como advogado. É, sério? Mas eu me formei em Direito e quero ser corretor, porque eu vou unir os dois, né? Eu vou ter o meu
meu conhecimento jurídico e vou vender apartamentos, eu posso unir os dois. Se der problema, eu já entro com uma ação eu mesmo. Não é bem assim. Então, assim, ó, tu vai ter a E OAB... dos meus clientes, é claro. Né? Que compraram comigo. E Né? que ele tem uma visão de mercado ótima, né? De oportunidades. Pô, Assim, ó, o advogado, ele tem registro na OAB, né? Tá. Por ser advogado com OAB. não é só bacharel. Só é advogado quando tem OAB. E o corretor, ele tem registro no Cresci, tá? Para poder atuar como advogado, eu vou ter, então, um cartão, eu vou ter uma atuação específica com relação a isso. Para eu atuar como corretor, eu vou ter que atuar numa sala separada, eu não poderia atuar no meu escritório, eu teria que ter uma outra sala, um outro lugar para eu atuar. Mas eu não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque senão é uma infração ética no meu estatuto da OAB. Não posso vincular atividade de advogado com atividade mercantil. Então, assim, a gente pode dizer que o advogado que entra com esse tipo de ação, em tese, né, a gente teria que analisar o caso, mas a princípio ele estaria violando eticamente. Sim, porque ele estaria atuando nas duas pontas, né? Desisto, tá bom, não vou fazer mais direito, então vou seguir no jornalismo sem corretagem, então vou ser só corretor, então. Mas e os Minha Casa Minha Vida, hein? Pois é. Tu falasse. Sim. Minha Casa Minha Vida é uma questão tão delicada, porque as pessoas vão ali comprando o primeiro imóvel, o imóvel da vida, né? Sim. E aí nós temos não só essa questão do atraso de obra, mas vícios construtivos. Um número de vícios construtivos em Minha Casa, Minha Vida. Que é aquele local que faltou uma pia, faltou não sei o quê. Não, é pior. Acabamento ruim. É pior que isso. É aquela rachadura. Pá! É aquela infiltração de escorrer água no teu apartamento. Sim. Uma mas cachoeira. escorrer literalmente. Sim. Então, assim, tu tem prazos para tu poder reclamar, né? E tudo que tu reclama para construtora ou para incorporadora, tu sempre tem que fazer isso de forma documentada. Eles têm uns aplicativos, né? Que tu consegue fazer a reclamação. Sim. Mas faça print disso, porque também diz pode, a lenda... que também não adianta muito. Não, diz a lenda que somem as reclamações. Eu acontece. nunca vi. Dá um bug lá no sistema. Mas aí tu faz um print e guarda, porque para a gente poder reclamar judicialmente, tu tem que comprovar o prazo. Tem questão do prazo. Que tu falou que tu fez aquele que estava com uma goteira, por exemplo. Mas sabe que não é goteira, escorre água, né? Pois é. Esses dias eu fiquei sabendo, agora lembrei uma coisa também, que eu não quem aluga um apartamento, imóvel, enfim, tem a vistoria, né? Quando recebe ali vistoria, que ninguém olha a vistoria, né? Que é um perigo, né? Ninguém olha aquela vistoria. Então. Porque aí depois tem um problema lá na hora de sair do imóvel. E aí uma amiga minha estava falando que ela já alugou várias vezes e disse que quando sai é de praxe mandarem pintar de novo o apartamento. Dos aluguéis? Dos aluguéis. Do é porque tem vistoria no novo também. Ah, meu Deus do céu. E que também é uma questão delicada. Também, né? Dos aluguéis, a questão é a seguinte. Quando tu aluga, é necessário que tu faça uma vistoria inicial. Tá. Ou laudo de constatação. É um relato de como é que está o imóvel, tá? O nome, tu pode dar o nome que tu quiser, porque na verdade a gente não tem uma exigência de forma. Mas é para dizer como é que está o imóvel. Como estava o imóvel. E esse laudo, ele normalmente é feito por uma imobiliária ou ele é feito pelo locador, tá? Ali tem que citar tudo e a situação do imóvel, tá? Se tu, locatário, não assinar, o locador não pode cobrar, porque tu não está indo com a condição inicial. Se tu vê que naquele laudo tem alguma inconsistência, digamos, disse que era uma parede branca, uma parede azul. Sim. Tu tem que fazer a contravistoria, tu tem que formalizar a tua contestação, pode ser por e-mail, não existe uma forma específica. Mas as pessoas não Mas sabem. ele tem que receber, ele tem que assinar e tem que ter a comprovação. Mas aí, respondendo isso que tu falasse, né? Tá, eu tenho que pagar no final. Vai se dar um monte de ação judicial. Sério, a cara dela. Porque assim, ó... É muito diabólico. O que é pintura nova, Ninguém Cláudio? presta atenção, né? Sim, só presta no final, né? É que nem casamento, no início todo mundo senta, todo mundo acha bem. ótimo, eu quero pegar o imóvel, quero pegar a noiva. Aí depois... depois aí tu vê que não aí é quer bem devolver assim. a noiva depois, pro pai, pro sogro. Então, assim, ó, tu vai observar a pintura. Se constar pintura nova, Cláudio... Tá. Tu vai ter que devolver com a pintura nova. Mas o que é uma pintura nova? Não olhei isso. Acabou de ser pintado. Tu vai olhar e tu vai ver que a condição da pintura, ela é muito boa. Não é aquela que tem passa por cima. Que tem uns pedaços mais claros, outros pedaços mais escuros, sabe? Isso não é pintura nova, né? Isso não é pintura de qualidade. Aí, se tu não fizer constar na vistoria que essa pintura não tá de qualidade, tu vai ter que devolver nova, porque daí ele vai poder exigir. Então, assim, ó, se tiver remendo, não é pintura nova.
Mas eles têm que falar. Mas tem que escrever. Se não tiver escrito, ela vai ter que devolver. Mas é bom a gente Com saber ela... disso, por isso que a Dayana está aqui, porque é bom a gente saber dessas coisas, porque são detalhes nem tão pequenos de nós dois, que depois dão uma dor de cabeça para os dois, para todo mundo, quem comprou o apartamento, quem alugou o apartamento, no caso a gente está falando sobre aluguéis, né? Na hora de entregar de volta. E a Dayana estava me comentando que tem vistoria, inclusive, para apartamentos na planta ainda. Como é que é isso, Dayana? Quando é realizada a entrega das chaves, o adquirente ele tem a oportunidade de acompanhar essa vistoria, que é um laudo, né, que tu faz ali um checklist. Eu sempre recomendo que leve um engenheiro junto e que faça uma verificação minuciosa, porque aquilo que tu está preenchendo, dando check ali, ele vai funcionar como uma prova judicial depois. Então, tu vai daqui a pouco reclamar, depois, sei lá, um mês, mas tem aquela rachadura ali. Mas tu recebeu de uma outra maneira, exagerando, né? Uma rachadura é uma coisa muito grave. Assim. Sim, mas algumas outras sei lá, questões que não estão... uma churrasqueira que ia ter e não teve. Exatamente. Isso já aconteceu. Lareira e churrasqueira só foi a churrasqueira, eu acho. A lareira ou vice-versa, mas eram os dois. Não que tu não vá poder buscar o teu direito, mas tu está produzindo uma prova contra ti. Então, se tu já desde o início documenta... As incorporadoras têm como prática, no início, já consertar aquilo que tu está pedindo. Sim. Porque quando a gente faz um empreendimento, a gente não termina ele. Ele vai trabalhando. Claro. Tu tem o sol, a chuva. Claro. E aí tem um dado momento em que eles olham para aquele empreendimento e dizem, agora acabou. Mas não é um acabou, porque Sim. não tem como ter o ponto zero. O final, né? Não tem o ponto zero. Sempre... Então, dentro do cálculo que eles fazem para cada unidade, eles sabem que vão ter que fazer alguns tipos de reparos. Então, isso está dentro do script. Tu vai estar exercendo o teu direito, chamando um engenheiro para fazer esse acompanhamento e também trazendo segurança, né? Porque, eles vão fazer o reparo, mas será que o reparo vai ser adequado? Se não for adequado, tu vai documentar. E depois que tu vê que isso não está sendo feito, sem demorar muito, né? Porque a gente tem prazos de 3 anos para reclamar alguns vícios construtivos e outros são 5 anos e outros 10 anos. Então, assim, vai depender do vício construtivo. Então, se tu reclamar, tu interrompe o prazo. Mas tu não pode ficar assim, reclamei hoje e aí eu não faço nada depois. Tu tem que estar sempre monitorando e quando tu vê que não tem uma resposta positiva ou que o teu reparo não foi feito, tem que procurar aí uma ajuda de um advogado. E, doutora Dayana, uma curiosidade que eu sempre tive, assim, por exemplo, como compro um apartamento na planta ali, né, então, um edifício novo, entregam uma obra no prazo, entregam ali o apartamento no caso, e começam a morar poucas pessoas no início, poucos moradores. Aí como é que faz, por exemplo, condomínio, né? Imagina, um prédio grande vai ser, sei lá, 3 primeiros moradores ali, né? O síndico, e as despesas daquele monte de apartamentos fechados, e aí como é que faz para ratear isso aí? Então, essa é uma questão muito interessante das pessoas saberem mesmo, Cláudio. Porque tu só começa a pagar condomínio e IPTU quando tu recebe as chaves. Tu tem que ter a posse para tu ser devedor. A construtora, a incorporadora, ela é responsável até a entrega das chaves. Então, assim, tu tá pagando, mas tu não recebeu e já tá pronto. Sim. Tu não vai pagar, tu tá pagando a prestação e tu não recebeu o imóvel, mas ele tá né? pronto já. Mas ele tá pronto. Tu não vai pagar o condomínio IPTU. Tu só vai pagar o condomínio IPTU quando tu pegar a chave. Mas é justo, sempre né? bom. É sempre bom tu verificar se está em dia esse condomínio, porque o imóvel ele responde pela dívida condominial e pela dívida de IPTU. Então, é do teu interesse ver se essa situação está correta, se está tudo certo. O que significa o imóvel responder? Sim. Doutora. Ela esquece que está falando com leigos, assim, né? É que o Cláudio sabe bastante, né, gente? Aí eu relaxo. Então, assim, quando tu vai cobrar uma dívida de IPTU de condomínio, o que acontece? Tu vai, claro, primeiro extrajudicialmente vai ser cobrado, depois judicialmente. Na hora de pagar, vai seguir, a princípio, uma ordem ali de pagamento, primeiro dinheiro, para depois tu chegar até o imóvel. Quando a gente fala especificamente de dívida condominial, tu já consegue, e até nos processos de IPTU, tu já consegue ter a penhora direto do imóvel. Então, se eu vendo um imóvel, por exemplo, usado e não paguei o condomínio, essa dívida de IPTU e de condomínio, ela cola no imóvel. E aí eu te entrego.
Assim, simples assim. Ela está dentro do imóvel, ela é próprio terreno, ela pertence àquele imóvel. Ela sai de mim e pertence. Claro que assim, Cláudia, a gente vai poder entrar com uma ação regressiva, mas tu vai ter que cuidar porque senão tem imóvel para leilão. Que cuidado, né? E aí, depois, os se for pra leilão... famosos imóveis de leilão, né? Que é outro assunto que uma hora a gente pode falar, porque também o pessoal é muito atrativo, né? É muito interessante. Comprar imóveis de leilão da Caixa, sei lá eu, Econômica Federal. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande e monitorar essa questão do condomínio, para ver se ele está em dia. Se não ficou com... Porque dependendo do condomínio, tem condomínio de 1.000, 1.500, 2.000 reais aí, vamos falar uma média aí, né? Imagina, 2 meses, 4.000, 6.000, né? Cláudio, com 1 mês já dá para ir para leilão. Nós não temos um requisito de tempo para poder entrar com essa ação, falando como condomínio, né? Tu tendo uma dívida condominial, a gente orienta que se faça uma cobrança extrajudicial. Sim. Mas eu não preciso fazer. Se eu quisesse entrar com uma ação judicial direto para uma execução para cobrar cota condominial, condomínio, né? Eu já posso no primeiro mês. E aí tu não paga, vai para leilão. Falando de uma maneira bem simples, é isso? Pois é, eu já vi casos que a pessoa não conseguiu sair por ordem judicial e acabou saindo porque não tinha pago o condomínio. Sim, e é horrível. E foi bem mais rápido. É horrível, porque daí o oficial de justiça normalmente vai de manhã. É. Ele encosta ali o caminhão e te arranca lá de dentro. Gente, é assim mesmo, é pum, né? Para o pessoal não ficar devendo condomínio. Sim, e aí tu só vai saber se tu tem o registro da escritura na matrícula, porque senão tu vai ter a surpresinha. Voltamos lá à questão do registro da matrícula. Só quem registra é dono. Só quem registra é dono. Isso aí também é outra coisa, né? Não, cuidaram de tudo, né? Sei lá, tá tudo certo, assinei um monte de papéis, está tudo registrado, comprei, paguei. Eu assinei o contrato no cartório, tem um contrato lá em casa. De assinatura. Não. Tu tem que registrar. Não que tu não possa adquirir posse, tá? Tudo bem. Tu pode, mas tu tem que saber e tu vai ter que monitorar essa matrícula. Mas uma coisa é tu saber, né, que tu está adquirindo posse e não está adquirindo propriedade, tu não é o dono para fins públicos, né? Outra coisa é tu não saber. Porque o reconhecimento de assinatura num contrato particular, um contrato que tu faz, um papelzinho em casa, ele não é uma escritura, para começar, que é requisito para compra e venda, e ele não te garante a propriedade, né? Ele é um contrato de gaveta. Olha que perigo. Tu vê, tem várias nuances aí, Pois e isso chama de uma complexidade bem grande que talvez a gente não consiga traduzir tão bem. Mas assim, só é dono que registra. É mais fácil. Então não adianta o contrato, que é todo bonitão, aquele contrato lá com a pastinha, dizendo que você comprou aquele apartamento e tal. Adianta, mas a questão é, tu tem que saber que tu não está para fins públicos como dono. E aí depois pode aparecer aquelas penhoras, aquelas 7, 8 penhoras. Eu ia te perguntar quais são as consequências de não ter esse registro, não se importar com esse registro. Um deles é esse. Indisponibilidade, penhora, ir para leilão. É a coisa mais triste do mundo, Cláudio. Gente, vale verificar então aí, né? E é desesperador, porque às vezes é o imóvel da vida da pessoa. Pois é. Ela pagou pelo imóvel e aí eu tenho clientes nessa situação. E aí, de repente, esse imóvel está indo para leilão e tu tem prazo para tu reclamar. Senão depois tu entra, tudo bem, tu pode entrar com uma medida judicial para tu pedir valores, mas tu quer valores? Tu quer o imóvel que tu reformou. Imóvel, comprei para morar no imóvel. Que tu decorou para tua filha dormir naquele quarto cor-de-rosa da Barbie. Tudo arrumado, a Frozen. É a Frozen agora. Frozen agora. Vai, eu sou muito Barbie, antiga. Agora... Não, essa parte Corta essa parte. Corta essa parte depois. Quando botar a representação, essa parte tira. É a Frozen agora. Louco, Frozen. Meu Deus, eu tenho filha pequena, né? Mas, Cláudio, sabe quais os primeiros sinais, e isso é muito legal saber, os primeiros sinais que alguém que está comprando imóvel na planta tem que se atentar para saber se, de repente, está numa enrascada? Vamos ver, sabe? Não. Quando tu começa a não receber as informações. Tu tenta entrar em contato com a incorporadora, eles não te dão resposta. É verdade, tem uma acontece. inconsistência dessas informações. Isso. Tu acompanha, era para ter uma construção, daí tu vê que só tem os pilares lá. Você é consumidor. Tem dever, a construtora tem o dever de lhe informar, é um dever de informação. Existe o dever de informação. Então, assim, ele tem que dizer o que está acontecendo, tem que te mostrar um planejamento, mesmo num atraso de obra. Então, quando começar a dar muitas evasivas, assim, com relação a prazo, Desconfia. a informações, desconfia.
Doutora Daiane Stout, muito obrigado pela participação sempre. Hoje foi Daiane Stout Show, né? Porque, meu Deus, nem vi o tempo passar, né? Mas é sempre bom conversar, fazia tempo que ela não vinha aqui. E assunto, se você perdeu ou não perdeu, fica lá no YouTube a nossa entrevista. A doutora Dai vai colocar nas redes sociais lá depois. Porque são pequenos, grandes detalhes de nós dois aí que pode gerar, como a doutora falou, uma dor de cabeça, né? Depois não adianta ir aí procurar espernear quando a coisa já está. Então, procure antes, né? Para fazer um negócio direitinho e, não ter, e evitar problemas na sequência. Afinal, a gente está falando da casa, como a doutora Dai falou, vai morar com a família, vai morar com os filhos e tal. Então, né? Merece um cuidado. Redes sociais, doutora Daiana? Daiana Stout, tem o site, né? Tem o Instagram também. E um último recado, então. Você que adquiriu o imóvel, não tenha vergonha de pedir informações. Saiba o que está assinando e saiba o que está acontecendo. É seu direito. Muito bem, não tenha vergonha de pedir informações, é verdade. Obrigado, Dai, mais uma vez, tá bom? Sempre, até a próxima.